Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no dia 10 de novembro, começando mais um Cripto Hoje, dessa vez um pouquinho atrasados, mas até porque esse é um assunto que exige bastante pesquisa aqui e também preparação psicológica para falar com vocês aqui. Bom dia para todo mundo que está aqui e, inclusive, né, até puxar um comentário da Andréia aqui, né, de solidariedade com a turma dos infectados, né, ou melhor, afetados pela situação da FTX. Não, mas essa palavra faz sentido também. E eu vou explicar o porquê. Que é o seguinte, com a turma dos afetados pela FTX, mas também porque a gente teve vários outros ecossistemas que eles acabaram, né, e por isso que eu tinha entendido infectados, né, a gente está vendo várias outras criptos sofrendo por conta disso também, né, inclusive o ecossistema da Solana, né, que inclusive era um dos ecossistemas que estava presente ali na nossa carteira, com uma gestão de risco, claro, né, então presente em menor proporção lá, mas, né, solidariedade com esse pessoal. E essas lives agora, né, a partir de adiante e durante essa semana toda, vão ser principalmente para falar para vocês o que está acontecendo, o que a gente está descobrindo que estava acontecendo por detrás dos panos e ajudar vocês com relação à tomada de decisão, né? Então, hoje a gente está tendo, né, o Cripto Hoje, às 10 da manhã, amanhã vai ter de novo. E hoje, às 8 da noite, a gente vai ter mais uma análise completa do Castaneda e do Orlando, e aí sim falando de quem são os infectados, né? Quais são os ecossistemas que não é tão óbvio assim, que podem estar fragilizados, mas que às vezes o buraco é muito maior do que a gente imagina. Então, poxa, BlockFi, Celsius, Voyager, outros fundos de Venture Capital, além da Alameda, né, mas que poderiam estar investindo em outras criptos, como era o caso da Multicoin Capital, da Jump Crypto, todo o ecossistema da Solana, a gente vai ir tirando todas da sujeira que estava debaixo do tapete e mostrando ela ali para vocês, para poder entender o que fazer exatamente nesse momento, beleza? E, né... Opa, pode falar aí, só ia falar que, inclusive, tipo, essa analogia aí, a gente brincou dos infectados, é interessante mesmo, né? Porque, como o Orlando e o Casta falaram ontem, né, na pesquisa que eles estão fazendo, inclusive, pessoal, deixem o like e se inscrevam no canal para recompensar. E o Lucas 6 falou, né, o Orlando deve estar dormindo 2 dias virado, realmente, eles não estão dormindo. Agora o Orlando vai dar uma dormida antes da live que ele tem, acho que meio-dia, ele vai ter live com o Caio Vicentino, porque a gente está querendo realmente fazer esse roadshow, assim, de mostrar para todo mundo essa nossa análise, que nem a gente fez no caso da Luna, tá? Por quê? Se vocês viram a live de ontem, vocês perceberam que a gente também pode ter esse esquema, né, todo da FTX como um retrato também de uma infecção, né, do caso Terra Luna, né? Então, uma coisa que a gente acha que podem ser 2 eventos separados, né, realmente a gente pode estar vendo consequências, né, e eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, cara, de como Terra Luna pode ser um reflexo, né, como o caso da FTX ainda pode ser um reflexo da Terra Luna, né, que a gente acha que, poxa, já tinha acabado e tudo mais, mas pode estar reverberando até hoje, né, cara? Não, exato, né, a gente está vendo agora uma infecção, digamos assim, que está acontecendo em um cenário muito caótico de mercado, que tudo está muito conectado. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até cheguei a falar na live de ontem, que estava eu e o Bills aqui comparando essa crise que está acontecendo com a crise de 2008, é que a gente tinha várias instituições, uma emprestando dinheiro para outra e cada uma delas se alavancando. E muitas delas imprimiam as suas próprias criptos. Igual era o caso da Celsius, que era uma empresa de empréstimos, e ela imprimia os seus próprios tokens, né? A cripto que chama Cel, né? Muitos de vocês devem ter visto porque ela também despencou no mercado um tempo depois lá do caso da Terra Luna, né? A própria FTX, ela imprimia as suas próprias criptos, colocava elas como garantia para poder pegar empréstimos com outras empresas que também eram do mercado de cripto. Então, isso começou a se alastrar. E lembra muito a crise de 2008, porque a gente tinha vários bancos diferentes, um fazendo empréstimos para os outros e se alavancando em cima dessa dinâmica, né? E isso está acontecendo também como uma reverberação do caso da Terra Luna, igual você falou. Por quê? Quando aconteceu esse caso da Terra Luna, a gente tinha muitas empresas que iam começar a quebrar, muitas de fato quebraram, como era o caso da Three Arrows Capital, que era um dos maiores fundos de investimentos em cripto do mundo. E, em contrapartida, algumas outras empresas foram salvas, e muitas delas foram salvas pela FTX, e até por isso ele apareceu como um herói, né? E de repente o herói virou vilão. E quais eram essas empresas? A gente estava falando principalmente ali da Voyager e da BlockFi, empresas de empréstimos que tinham dívidas com a FTX, ou melhor, com as quais a FTX tinha dívidas. E aí ela comprou essas empresas, agora a gente está percebendo, para poder mascarar essas dívidas que ela tinha com essas empresas.
e comprou em grande parte baseado em empréstimos que ela fazia usando as suas próprias criptomoedas como garantia. Ou seja, o crash da Terra Luna, essa quebra, ela estava derrubando o mercado, chegou a FTX, né, e alguns outros players falaram, não, cara, ó, agora tá tudo bem, vamos lá, o pior já passou, vamos dar uma segurada aqui nessa quebradeira que tá acontecendo. E aí o efeito dominó parou, né? Ele colocou a mão ali nos dominós que estavam caindo. Agora, a gente tá percebendo que, cara, quando você fez isso, assim, é como se fosse uma festa, né? Uma crise econômica. É quando todo mundo já bebeu pra caramba, e aí chega aquele momento que tem que chegar um adulto e falar, olha, já tá bom, vamos parar de beber, tá na hora de você sofrer a ressaca que você tem que sofrer, entendeu? Não tem como você fugir disso. E o que a FTX fez, ela falou, não, cara, tá tudo bem, pode beber mais um pouco aí, tá tranquilo, o pior já passou, o que você tinha que sofrer, você já sofreu. E o que a gente tá vendo é que, cara, quando você faz isso, depois a ressaca vai vir muito maior. Você chegou e falou, olha, enche mais essa festa, o pessoal tá morrendo de cansaço agora, vamos tocar essa festa aí mais 6 horas, vamos virar mais um dia aí. E aí agora o prejuízo tá vindo ainda maior, o pessoal se alavancou ainda mais, e pior, acharam que tava tudo bem. E achando que estava tudo bem, começaram a fazer mais empréstimos, se alavancar mais, para poder manter essa bolha que ela não caía, né? Por conta dessa confiança. E aí veio esse vazamento dos balanços e dos números da Alameda, o fundo de Venture Capital, né? Fundo de investimentos no mercado cripto, que é a empresa irmã da FTX, e você percebeu que grande parte daquele balanço que ela tinha era em criptos que a FTX imprimia infinitamente e passava para a Alameda. E no final das contas isso não servia para poder bancar as dívidas que a Alameda tinha. Na verdade, servia só por um espacinho, era só uma brechinha que eles tinham. Só que aí essa cripto saiu de $37 para $4 em uma semana. E aí não tem mais o espaço que segura. Então a gente está vendo um pouco dessa infecção. E, óbvio, isso acontecendo em um cenário que o mercado cripto está extremamente fragilizado, né? Daqui a 12 minutos a gente vai ter a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, num cenário macro que já está péssimo, assim. Sim, exatamente. E, assim, eu sei que é um cenário um pouco desesperador, assim, para muita gente. A gente vê muita confusão, assim, nos comentários, né? Falando, cara, o que eu faço agora? Vou vender tudo, vou embora, correr para as colinas e tudo mais. E pensando nisso, em uma sequência de fatos que estão rolando, a gente decidiu fazer, né, trazer algo novo, assim, né, para vocês, que é algo que a gente faz, né, periodicamente aqui na Mercúrios, pelo menos ali 3 vezes por ano. A gente gosta de parar, sentar e organizar uma sequência de aulas gratuitas, tá, para vocês, em que a gente faz com uma qualidade de produção e de conteúdo muito grande, tá, em que a gente consegue consolidar tudo que aconteceu ali nos últimos meses e tal, para mostrar para vocês o que vocês deveriam fazer para conseguir trazer esse profissionalismo também para a gestão de investimentos de vocês. Então, só queria fazer esse convite para vocês, que a gente vai fazer no dia 21 até o dia 25, então uma sequência de 5 dias, 5 lives, em que a gente vai fazer 5 aulas diferentes para vocês sobreviverem, né, ao mercado de cripto. Sei que deve ter muita gente que está nisso aqui hoje, né, que está pensando em desistir do mercado. Pessoal, não desistam, tá? Estudem, o mercado é assim, é um mercado novo que a gente está vivendo, tá? Então não fiquem assim. Para isso que a gente está montando esse desafio. É um negócio que é desgastante para a gente, obviamente, né? Montar aulas muito, tentando estruturar bem, como foi a de ontem, né? Mas ainda com mais qualidade ainda, né? Mais robustas daqui a 11 dias, então dia 21 até o dia 25 a gente quer fazer esse desafio sobrevivente, que a gente vai fazer 5 aulas, tá? Então o Orlando preparou 5 aulas aqui, que eu acho que basicamente é a resposta de todas as perguntas que vocês fazem nos comentários. Lembrando que isso aqui é gratuito, tá? Não tô vendendo curso nenhum aqui. A primeira aula vai ser no dia 21, perguntando se esse é o momento de desistir de cripto. Então se você tá pensando em vender ou alguma coisa assim, cara, assiste a primeira aula. Como ganhar dinheiro com as quedas, então como que a gente está se protegendo nesse momento, quais criptomoedas podem sobreviver ao próximo ciclo. Eu vi muita gente aí perguntando Solana, Matic, Ethereum, Bitcoin mesmo. Cara, o que a gente pode ver para o próximo ciclo, como otimizar a sua carteira no ciclo de alta e a grande oportunidade que a gente está vendo para o próximo ciclo. Então, antes da gente começar a essa cripto hoje, queria fazer esse convite para vocês, espero que vocês gostem, né, desse presente que a gente está trazendo aqui para vocês. Se vocês quiserem se inscrever para essas aulas, né, e fazer esse mini curso aqui com a gente gratuitamente, é só se inscrever no link que está aqui na descrição, tá bom? Que a gente vai mandar para todo mundo aí conseguir, cara, se unir a esse momento de trazer informação para vocês e fazer com que vocês não saiam do mercado, tá? Vamos tentar se acalmar e manter sempre ali os pés no chão, certo? Vou começar então aqui o Cripto hoje, né? Como a gente sabe, 10 horas da manhã, todo dia a gente está aqui e a gente sempre começa puxando os comentários da live anterior, né? Então o que a gente vai fazer é pegar a live de ontem, que o Carlos fez junto com o Gabriel Bills, da Mercúrios Asset, lá do fundo de investimento da Mercúrios,
E aqui tem algumas dúvidas muito interessantes, obviamente, toda a pauta em cima da FTX, né, e do escândalo todo que está rolando. Então vou puxar algumas dúvidas disso, mas sei que você tem algumas coisas de macro também para falar que pode ser uma coisa que venha no pior momento possível, né, para o mercado. O Everton aqui está falando, eu particularmente acho que quando o CZ disse que ia se desfazer dos FTTs, dos tokens da FTX, né, ela imaginava que só essa fala já ia derrubar o token. Até eu que sou novo no mercado sei disso, que o mercado é movido por rumores. Aí eu pergunto, será que o CZ não fez tudo isso pensando para comprar barato? Se ele fez isso intencionalmente, não implica nada legalmente falando para ele? Isso é uma coisa... Isso é algo, peraí, mas é que faz muito sentido, né? Poxa, eu quero comprar minha concorrente, então vou começar a falar mal deles para eles ficarem baratos se eu comprar lá embaixo, né? Faz total sentido, mas assim, eu acho que o CZ ele não tinha noção do buraco que era todo esse rombo ali da FTX, cara. Faz sentido se no final das contas ele tivesse comprado e não fosse uma coisa tão grande assim. Porque, de fato, se ele tivesse feito uma boa compra ali da FTX, nesse momento que ela estaria muito barata no mercado, que ela estava desesperada atrás de dinheiro, isso faria total sentido. Mas o negócio é um prejuízo tão grande, e para o mercado cripto como um todo, que nem para ele faz sentido no final das contas. Ninguém ganha com isso, ninguém ganha. Tá? Sim, poderia fazer sentido, como eu disse, se tudo tivesse saído de acordo com o script ali, ele, tá, beleza, ele deu uma burdoada ali no concorrente, aí ele ficou mais bambo ali das pernas, ficou mais barato, porque o balanço dele agora ele estava no prejuízo, aí você ia lá e comprava, mas diante de tudo que aconteceu, e até para ele ter desistido da compra no final das contas, não acho que fazia sentido, cara. Então, mas realmente um raciocínio que ele tem uma lógica, né? Se você quer comprar o seu concorrente, então vamos começar a falar mal e comprar ele barato, né? E faz todo sentido, né? Se a FTX estivesse mal das pernas, a Binance comprar a FTX, né? Porque é uma base de clientes muito grande, né? Muito pulverizada, né? O que eles têm. E é muito parecido com a base da Binance, né? Sim, então, poxa, exato. Se eles errarem ali uma sequência de coisas, vamos lá, eu faço esse investimento, claro, para pagar esses clientes que vão estar insolventes, né? E consigo trazer, ou eu compro a FTX e mantenho as duas, né? Binance e FTX, mas os dois o lucro vem para mim, ou então eu tiro todo mundo da FTX e vira uma coisa só, né? Um monstro só. Mas assim, tem inúmeras outras coisas assim que a gente pode especular em cima disso. Então, mas é um raciocínio bem interessante. Cara, uma coisa que eu ia puxar aqui, que eu acho que é uma das principais dúvidas que surge também sempre. O Fábio, ele tá falando, vocês vão dar sugestões do que fazer para quem tem dinheiro na FTX? A gente, infelizmente, nesse momento, o que tem para falar cara, continue tentando sacar o seu dinheiro, tá? É muito difícil falar o que vai acontecer nesse momento. Possivelmente, essas pessoas não vão ver o dinheiro delas de novo, né? E até por isso a gente prestar essa solidariedade ali, porque, cara, realmente é um golpe, né? Que eles aplicaram no final das contas, porque eles foram se alavancando de uma maneira totalmente irresponsável. E no final das contas, pode ser que os clientes paguem o preço, né? O que vai depender será que o SBF, que é o CEO da FTX, vai conseguir encontrar alguém para poder comprar e para poder fazer esse empréstimo, né? Depois a gente acabou percebendo que a FTX ela já estava há algum tempo ali pelo Vale do Silício, nas maiores empresas de tecnologia americanas, tentando encontrar um empréstimo que poderia ser de 6 bilhões de dólares. Eles já estavam tentando isso há algum tempo. Agora é como se fosse uma profecia autorrealizável. O que é uma profecia autorrealizável? É tipo uma corrida aos bancos. Então, se todo mundo fala, poxa, o banco não tem dinheiro para poder pagar ninguém, vai todo mundo lá sacar o seu dinheiro, aí o banco realmente fica sem dinheiro e não consegue pagar as pessoas. E o que está acontecendo com o FTX é um misto de responsabilidade e de coisas que, de fato, fariam eles quebrarem, com uma profecia autorrealizável, porque no meio dessa tempestade, a cripto deles, que era boa parte da riqueza que eles tinham, o FTT, né, que é o FTX Token, caiu muito. E aí, com isso, a desconfiança cresceu e aí eles ficaram ainda com menos dinheiro. Então, infelizmente, provavelmente não vai ter muito o que ser feito ali, de fato, criar uma conta em uma corretora segura, como a Kraken, a Coinbase, e continuar tentando realizar esse saque. Exatamente, né? E a Eliana aqui tá perguntando até qual que é a opinião de vocês sobre como enviar dinheiro para a Kraken, né? Com um pouco mais de segurança nesse momento. Assim, Eliana, particularmente aqui o que eu sugeriria para você, né, se eu fosse fazer essa transferência, eu enviaria sem fazer muitos, sem enfeitar o pavão, né, no português, claro. Tipo assim, muita gente a gente mesmo, né, fala que, poxa,
pega o Tether, transfere pela rede Tron, que ele é mais rápido, mais barato e tudo mais, e você já consegue transferir lá. Lógico, a gente não apoia o Tether, né? Mas só como, tipo, compra o Tether, manda, assim que chegar lá, você vende de novo, então você fica exposto por um período curto de tempo, né? E é bem barato para você mandar para lá. Nesse momento, se for transferir, transfere em Bitcoin, né? É melhor. Mesmo que você pague um pouco mais de taxas, seja um pouco mais lento, mas assim, você não corre riscos desnecessários, entende? Então, se eu pudesse sugerir, eu transferiria na rede do Bitcoin, tá? Outra coisa, outra pergunta aqui que tá vindo aqui, que é muito, muito interessante, extremamente importante, tem até inclusive a ver com o Tether, né? O Thiago tá perguntando se o SDC pode ter problema com isso, Mercúrio. Faz um vídeo sobre a Circle que está ligado ao SPF. Eu queria puxar essa dúvida não só para o SDC, mas para Tether, que também a gente está perguntando, tava falando agora há pouco, o Carlos, você acha que isso pode ter reflexos, né, infecções, a infecção pode se espalhar para outras stablecoins? Eu acho que ela pode sim, mas até o momento eu ainda não vi esse alerta tão grande com relação ao SDC, tá? Porque, na nossa opinião, ela é a cripto com a melhor auditoria que a gente tem hoje no mercado em questão de stablecoins, tá? Com o SDT eu já fico um pouco com o pé atrás, teve até um tweet recente, o Vitalik, que ele falou, poxa, não entendo, parabéns, Tether, vocês ainda não quebraram, assim, né? Meio que nesse tom. Mas, assim, no final das contas, se eu tivesse a opção agora, né, entre estar em um SDC ou em dólar mesmo, eu estaria em dólar, tá? Por via das dúvidas. Não acho que o SDC vai quebrar, acho que isso é um cenário extremamente improvável, mas a gente está lidando com probabilidades aqui e com um rombo que ele pode ser de um tamanho muito maior do que as pessoas imaginam. Então, realmente, igual a crise de 2008, os jornais, eles revisaram os números umas 3, 5 vezes, assim, falando, olha, o prejuízo é de tanto, depois o prejuízo é tal, e aí ia sempre aumentando esse número. Então, tendo a opção de sair de USDC e ir para dólar, eu iria para dólar, mas tendo que ficar em alguma stablecoin, eu ainda acredito que o USDC seja mais segura. Se não me engano, o Orlando estava até comentando na live do Augusto, o que ele fez agora um pouco mais cedo, né, que o USDC decidiu até, a Circle, né, no caso, ela até abriu os balanços, né, para mostrar que 95% do que eles têm ali de capital já está em tesouro americano, né, em títulos da dívida americana, que são bem mais tranquilo do que você deixar ali investido em ativos digitais ali que podem realmente quebrar, e isso que faz com que as pessoas percam essa paridade, né. Mas o Reinaldo aqui, só para esclarecer, cara, você perguntou o que o SDC tem a ver com a FTX, porque em setembro a USDC foi retirada da Binance, são duas coisas completamente diferentes, tá? O USDC foi retirada da Binance simplesmente, ao meu ver, por uma questão estratégica comercial da Binance, né? A Binance tem lá o BUSD e que eles querem promover, obviamente, a sua própria stablecoin, então eles tiram a USDC para que as pessoas não tenham opção, né? Então acabam ali com um poder de barganha ali de um efeito rede conseguindo aumentar a sua própria stablecoin. Agora, o que a USDC tem a ver com a FTX é que a Circle era uma das investidoras da FTX, né? Então a Circle, que também é a empresa por trás da USDC, também tinha investimentos na FTX, mas uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Não é o investimento da Circle na FTX, não tem tanto a ver com a stablecoin USDC, tá? Então, quanto a isso, por enquanto a gente está tranquilo, qualquer coisa a gente sempre vai avisar aqui para vocês. O Carlos, Edson Luiz está perguntando para você, cadê os números da inflação? Boa. Já saiu? Tá saindo, tá para sair 10h30, então estão faltando ali a poucos segundos, eu imagino, para poder sair esses dados, né? Tava até puxando aqui, eu tava abrindo aqui para poder puxar as notícias internacionais com relação a macro, e uma coisa interessante é que essa quebra de cripto foi tão grande que até esses grandes jornais ali, CNBC, Reuters e tudo mais, em alguns momentos estão falando mais disso do que da inflação, né, por incrível que pareça. Então, só para mostrar para vocês, né, aqui uma notícia na CNBC, falando com relação a essa quebra da FTX, e realmente é algo tão grande que até o mercado financeiro tradicional tá parando para olhar. Aqui, né, só a notícia que eu tinha puxado para poder avisar você sobre o índice da inflação, mas ele deve estar saindo agora, né? Daqui a alguns minutos já deve ter alguma matéria aqui saindo esse índice para vocês. E o mais importante aqui agora é entender como que ele vai afetar
a questão do aumento da taxa de juros que vai acontecer ali em dezembro. Então o mercado ainda não tem certeza, está bem dividido ali, mais ou menos 50-50, se a gente vai ter um aumento ali em dezembro, que vai ser de 0,5% na taxa de juros americana ou de 0,75%, e esses números que devem estar sendo liberados agora, aqui nos próximos minutos, eles vão falar muito sobre isso para a gente, né? Realmente uma coisa que está sendo liberada ao vivo. E mais importante do que isso é entender muito bem qual que é a relação que isso tem com o mercado cripto, né? Então a gente está agora em um cenário de macroeconomia extremamente fragilizada e a gente ainda está vendo as cadeias econômicas ao redor do mundo não se recuperando. E, principalmente, a gente está vendo todo o mercado de investimentos, que vai desde o mercado tradicional até o mercado cripto, prestando muito atenção nisso agora e olhando para esses números que vão ser liberados, né? Deixa eu até recarregar aqui a página. Acho que a gente pode ir puxando algumas outras dúvidas, mas daqui a pouco a gente já deve ter esses números aqui. Vou puxar, inclusive, aqui o que a Bibi Rocha tá falando, né? Perguntando se o pessoal já cutucou o like e se inscreveu aí no canal, né? Os meninos estão trabalhando demais para não deixar informados. Bora lá, galera. Exatamente, pessoal. A Bibi Rocha falou tudo aí. A gente ama o que a gente faz aqui. Esses momentos de mercado, a gente sabe que a gente tenta assumir essa responsabilidade de trazer para vocês as informações mais verídicas, né, possível, porque o que mais rola no mercado nesse momento é um desespero total, FUD, fake news e tudo. Então, assim, a gente tenta trazer aqui a notícia um pouco mais pura, mas isso ainda tem um trabalho bem grande aqui dos nossos analistas, né? Para mim é tranquilo, é só chegar aqui e puxar as dúvidas, eu só preciso que eles saibam de tudo, né? Então, deixem o like aí, se inscrevam no canal, a gente tem uma meta aí de bater 100 mil inscritos até o final do ano, e a gente está trazendo alguns presentes assim, né, para vocês se incentivarem a mandar aí o canal para outras pessoas, né, você sempre tem um amigo ali que estuda cripto junto com você, né, então manda para ele ali o link do canal, fala que a gente tem alguns conteúdos legais, manda no grupo que você tem ali de cripto, mostra para sua mãe, para sua tia, para seu cachorro, né, para a gente conseguir ali retomar o crescimento. Foi muito interessante que só ontem, né, a gente com as lives que a gente fez, a gente conseguiu quase 1.000 inscritos no canal, então foi muito legal assim a ajuda que vocês estão dando ali para a gente. E uma das coisas que a gente está fazendo para tudo isso foi, primeiro, o Cripto Hoje, né, que todos os dias a gente está trazendo conteúdo aqui para vocês. Segundo, o desafio, que eu acabei de mostrar ali para vocês também. A gente vai fazer uma live de 24 horas, se a gente bater os 100 mil inscritos antes do final do ano, ou seja, 24 horas resumindo tudo o que aconteceu no mercado, resumindo tudo que a gente está... resumindo, nem precisa resumir, né? 24 horas, mostrando tudo o que a gente está pensando para o próximo ano, tá? E também todas as perspectivas, a gente quer que vocês participem dessa live também, entrem aqui ao vivo, troquem ideia com a gente, vai ser uma coisa legal que ninguém nunca fez no mercado de cripto, então vamos ver se dá alguma coisa. E também, na semana, no final do desafio, né, na sexta-feira, é Black Friday, né? No último final de semana, na última sexta-feira de novembro, a gente sempre tem Black Friday e a gente vai trazer a maior oferta que a Mercúrio já fez para a Mercúrios Pro. Tá? Lembrando que o Mercúrios Pro, para quem não sabe, é a nossa assinatura, né? Que você consegue ter o relatório, ver em tudo que a gente está investindo. É a nossa única assinatura que a gente tem hoje, né? Então tem todos os cursos, todo o suporte da equipe de analistas aqui também. Então é algo bem interessante, mas que normalmente a gente não pode, né, entrar, não dá para entrar todo mundo que quer de uma vez, porque senão a gente não vai ter braço para atender todo mundo com a qualidade que a gente quer. Então o que a gente faz? A gente abre uma lista de espera e abre um determinado número de vagas. Na última vez a gente abriu tinham 8 mil pessoas na lista de espera e a gente abriu 2 mil vagas, porque 8 mil pessoas é gente pra cacete, né? Então, dessa vez a gente deve abrir mais ou menos nisso também. A gente sabe que a oferta de Black Friday aí provavelmente vai ser bem atrativa, mas a gente tá pronto aqui para receber todo mundo. Então, se vocês não querem ficar de fora, né, como tiveram algumas pessoas que infelizmente ficaram, entrem na lista de espera aqui, né, se registrem aqui na lista de espera, o link está sempre aqui na descrição, e logo que vocês receberam um e-mail de confirmação, vai ter um aumento de sua chance. Se você clicar lá, você vai para um grupo de WhatsApp que a gente vai mandar todos os links, todas as explicações de tudo que vai rolar lá, beleza? Então, dado aí a informação, eu queria puxar essa dúvida aqui do Daniel, falando que, rapaz, pela live de ontem já corri e liquidei minha posição em cripto, o pior está por vir. Daniel, a gente realmente tenta, vou tentar enfatizar aqui, né? É contra esse seu movimento, tá? Por que eu sou bem enfático quando a gente fala disso? Porque, assim, você tá tendo uma postura preditiva ao mercado, certo? Você está tentando adivinhar para onde o mercado vai. E, no geral, quando a gente está no longo prazo, isso não funciona. Por quê? Eu sei que tudo parece muito negativo,
tá? Mas vai ser sempre um jogo de probabilidade. Podem acontecer coisas que vão fazer o mercado começar a subir agora. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a ficar naquele desespero de, putz, por que o mercado está subindo? Eu não sei por que, eu vou comprar caro, daí você compra caro, o mercado cai na sua cara, e isso acaba virando um efeito cascata. Então a gente sempre fala para você não ter estratégia de sentar na própria mão. O que isso significa? Você nunca fica sem ter o que fazer caso o mercado vá contra o que você está falando. Tá? Então, se você tem caixa, né, imagina que você está agora 100% fora de cripto, e o mercado de cripto começa a subir, você não tem o que fazer, você está fora do jogo. Entendeu? Então não saia do jogo. Da mesma forma, você nunca fica 100% exposto ao mercado de cripto. Ou você constrói uma proteção ali, né, faz uma operação de opções, né, em que você constrói ali uma proteção caso o mercado caia e você ganhe com isso e possa aportar ali enquanto o mercado está baixo. Ou então você deixa uma posição em caixa, né? Então uma porcentagem em caixa para se o mercado cair, você ter a opção ali de aportar mais e conseguir ter ali uma compra menor. Então, assim, não faça. A gente aqui realmente não recomenda que você fique totalmente fora do jogo. Tá? Não é uma estratégia que a gente vê sendo benéfica no longo prazo e, inclusive, pelo contrário, é algo que, quando os clientes aqui falam que estão fazendo, a gente é extremamente contra, tá? A gente sempre é bem enfático nisso, porque, no geral, a gente quer que você ganhe dinheiro, né? Então, toma muito cuidado com isso e, se você quiser ter a nossa posição aí, reveja essa sua posição. Beleza? Só avisar pro pessoal aqui, parece que os dados da inflação saíram e eles foram melhor do que o esperado, né? Digamos assim. Porque eles foram abaixo do esperado, mas isso é melhor para o mercado, né? Deixa eu explicar aqui para vocês. Os dados de inflação saíram aqui, tá? Estão aqui em 7,7%. Eu peguei aqui pelo Investing, que eu acho que é o melhor lugar para a gente pegar isso aqui diretamente, tá? Sendo que os dados da inflação do mês de setembro, né, esses aqui são os dados com referência ao mês passado, né? O mês de outubro. Então eles saíram aqui, a inflação anualizada lá nos Estados Unidos, pelo índice de preço ao consumidor de lá, que é o CPI, foi de 7,7%, sendo que no mês passado esse dado tinha sido de 8,2%, tá? Então acabou de ser publicado, fazem mais ou menos ali uns 5 minutos, e aí com base nisso a gente já tá até vendo aqui o mercado ele respondendo de uma maneira um pouco mais positiva até, tá? Óbvio, essa alta aqui, né, que o Bitcoin ele acabou de ter, como a gente sempre diz aqui para vocês, é um movimento de curto prazo. Então a gente não está olhando para esse tipo de movimentação aqui quando a gente está realizando os nossos investimentos, né? Mas é realmente para poder entender o que está movimentando o mercado agora e o que está, de fato, né, realizando esse preço. E a gente está vendo isso acontecer agora. Daqui a pouco a gente deve ver isso aqui refletindo, provavelmente, tá? A gente vai ver um crescimento maior de uma dessas duas pontas, de acordo com o discurso do Jeremy Powell, quando ele começar a se pronunciar, né? Esse discurso não acontece agora, até porque agora é uma divulgação dos dados da inflação, não necessariamente uma divulgação da decisão que o Fed vai tomar com base neles, mas daqui a alguns dias, né, dentro dessa próxima semana ali, a gente deve ver alguns membros do Fed falando algumas coisas, deixando isso um pouco mais claro para o mercado, né? No momento, o mercado está tendo uma leitura maior de que a gente realmente vai ter uma elevação de 0,75 na taxa de juros, né? Isso aqui vai mudar muito ali, provavelmente nas próximas horas, tá? Vai ficar bem volátil, até o mercado entender qual que vai ser a postura e qual que vai ser a leitura dele com relação a esses dados. Mas, de maneira geral, né, esse índice de inflação, né, e até mostrando aqui uma matéria para vocês, ele veio relativamente moderado, né? Então a gente vai entender um pouco melhor como que isso vai afetar os mercados lá nos Estados Unidos, mas a princípio é uma notícia boa, porque pode significar que a postura que o Fed está tendo nesses últimos tempos e que é a postura que está derrubando o mercado, pode, no final das contas, começar a provocar efeitos na economia real, né? Também vai ser importante ver como que isso vai afetar a questão de dados de desemprego, por exemplo, né? Então, os dados de desemprego, eles estavam vindo um pouco neutros ali, não estavam mostrando uma postura clara para o mercado com relação ao que estava acontecendo ali. Se na próxima divulgação de dados de desemprego a gente tiver um desemprego subindo, junto com essa questão aqui da inflação caindo, aí de fato isso vai mostrar para o Fed que, olha, o que você está fazendo já está tendo impacto na economia real, e a gente tem, né, uma cadeia, digamos assim, do que está mais relacionado com a economia real e o que é mais especulativo no mercado financeiro, que normalmente aquilo que é mais especulativo é o que os investidores consideram que tem mais valor no futuro. Então a gente tem de um lado ali coisas muito sólidas, igual o mercado imobiliário, ações de grandes empresas
que estão mais bem estabelecidas, então ações, por exemplo, de empresas de petróleo, de commodities, né, em empresas como a Coca-Cola, empresas muito grandes. Depois a gente tem ali empresas maiores e de tecnologia, uma Apple, uma Microsoft, Google, Facebook, que são empresas que vocês viram que estavam sofrendo bastante e ainda, né, e sofreram de fato bastante com relação a esse momento macro. E aí lá na outra ponta a gente tem as criptomoedas, né, que são considerados o investimento mais especulativo de todos, porque grande parte do valor deles está no futuro, né, na expectativa de crescimento. Então, quando a gente tem essas mudanças macroeconômicas, elas começam afetando, né, essa ponta mais especulativa, afetam de maneira mais drástica e chegam até essa outra ponta aqui mais sólida, afetando um pouco menos. Isso, nesse momento, está afetando todo o mercado, e agora que a gente está tendo esses impactos acontecendo aqui nessa economia real, né? Ou seja, se a gente vê aqui nessa economia real o desemprego aumentando, a inflação diminuindo, isso vai impactando toda essa cadeia de uma maneira que é exponencial, né? Então, lá na ponta das criptos, se a gente tiver essa virada macroeconômica, assim, isso tende a afetar muito mais, né? E aí começar a retomar aqueles movimentos mais otimistas, mais óbvio. Isso vai depender da leitura desses dados que vão acontecer ao longo de todo esse próximo mês, né? Ao longo dos próximos meses, até o próximo ano, para poder entender de fato em qual momento desse ciclo macroeconômico a gente está, né? Mas só reforçar para o pessoal essa nossa postura, né? A gente já acredita que, cara, o mercado está muito barato, e até uma reflexão que eu cheguei a trazer para vocês em um outro cripto hoje, mas que eu acho que é muito importante se fazer, com relação a essas previsões e com relação a como a gente decide para realizar os nossos investimentos, né? Porque sempre que a gente vai fazer um investimento, o que a gente está fazendo no final das contas é tentando ser mais esperto do que o mercado, é tentando saber mais do que o mercado sabe sobre um determinado tema. Achar as assimetrias, né? Exato, tentar achar as assimetrias. E na maioria das vezes, na maioria das lives que vocês vão ver aqui no YouTube, as pessoas vão tentar responder uma pergunta. E a gente não está focado nessa pergunta, a gente está focado em uma outra. E que é onde a gente realmente acha que a gente consegue ser mais esperto que o mercado. Que é o seguinte, na maioria das vezes a pessoa vai estar se perguntando em qual momento do ciclo econômico a gente está. Se a gente está no topo mais baixo do ciclo econômico, ou se a gente está, ou melhor, se a gente está no fundo mais baixo do ciclo econômico, ou se a gente está no topo mais alto, em qual momento a gente está para investir. E as pessoas tentam ser mais espertas do que o mercado, tentando prever exatamente qual é esse ponto de entrada. Vai subir ou vai cair, né? Exato, só que tem uma segunda pergunta que ela é muito mais interessante de se responder. Porque para essa segunda pergunta tem menos gente olhando e a gente tem uma capacidade maior de pesquisa e de tomar uma decisão melhor, que é quais são os ativos que vão sobreviver depois que a gente passar por esse período de baixa do mercado. E quando a gente olha as pessoas que ficaram ricas quando a gente teve a bolha das .com, que foi a quebra das empresas de internet, a maioria delas não foi porque acertou exatamente o fundo do mercado, acertou exatamente, poxa, qual que foi o fundo exato para eu poder comprar a Amazon? Elas acertaram que elas tinham que comprar a Amazon. Elas diferenciaram as empresas de tecnologia boas das empresas de tecnologia ruins. E é exatamente essa questão que a gente tem que tentar olhar agora. A gente aqui não está preocupado em pegar todos os nossos analistas e falarem para eles, olha, tentem analisar e descobrir exatamente o fundo para poder investir, porque dependendo do fundo, a gente vai ter depois, quando chegar na próxima subida histórica do mercado, a gente vai ter ganhado 10 vezes ao invés de 8 vezes. Não é isso que a gente está preocupado. Pensa no cara que decidiu que Bitcoin era bom e ele ia comprar Bitcoin lá em 2011. Sei lá, Bitcoin é $10, né? Ele poderia ter comprado, esperado um fundo ali em que ele comprou a $6. Tipo assim. Exato. No geral, beleza, ele seria mais rico se ele tivesse acertado isso. Mas, cara. A informação mais importante é ele saber que era o Bitcoin. Exatamente. Você investir em um Bitcoin e não investir em algo que quebrou, Terra Luna, sei lá, entendeu? É você saber exatamente separar o joio do trigo ali, né? Num português mais claro, né? Inclusive, uma das perguntas que a gente fala, poxa, vamos tentar analisar os fundamentos do ativo, e aqui a gente não tem problema nenhum de você falar, né? Tipo, a gente não tá certo o tempo inteiro, tá? Essa é um jogo de probabilidade, a gente tá num mercado que as coisas, elas não dão certo às vezes, tá? Como todo outro mercado, mas esse é um mercado muito parecido com o mercado de venture capital, né? De empresas de tecnologia, em que muitas vezes você tem uma empresa que explode, mas você tem várias outras que quebram, e você tem que jogar com essas informações. E um dos exemplos que a gente está tendo aqui, o Bruno Carvalho falou, ele pergunta o que a gente poderia falar, do que esperar da Solana nos próximos meses. Na Solana aqui, a gente já fez vários vídeos no canal, a gente já teve teses sobre investimentos em Solana,
tá? Que inclusive elas foram diminuindo a sua força ao longo do que a gente estudava mais sobre o case do momento de mercado que a gente tem vivido, e a gente tomou uma decisão, né? Ontem, com todo esse esquema da FTX, eu queria que você comentasse um pouquinho ali do que a gente falou para os nossos assinantes, o Carlos. Sim, e com certeza, tá? Eu acho que essa questão da Solana, ela mostra muito para a gente sobre a importância de ter uma tese de investimentos e a importância de ter uma gestão de risco. Por quê? A gente investiu em Solana lá na nossa carteira, mas, né, a carteira dos assinantes lá na Mercúrios Pro, mas a gente investiu em uma posição muito pequena, né? E aí agora a Solana quebrou, e mais do que isso, ela quebrou com base em alguns pontos que a gente tinha apontado na nossa tese de investimento. E o que é a tese de investimento no final das contas? A tese de investimento é quando a gente separa e olha, essa cripto aqui, ela tem isso de bom, isso aqui de ruim, a gente vai investigar muito ela a fundo e com base nisso a gente escolhe a proporção que ela vai ter na nossa carteira. E a gente tinha a Solana, olha, porque ela tem uma infraestrutura muito forte com institucionais, ela tem um sistema diferente do da Ethereum e ela pode ser um diversificador caso o Ethereum falhe. Essa era a nossa tese de investimentos. Com base nessa tese, a gente montou a proporção da carteira. Assim como foi quando a gente investiu em X-Infinity, mas foi 1%. Quando a gente investiu em Acala, mas foi 1% da carteira. Em contrapartida, quando a gente investiu em Ethereum, ou quando a gente investiu em Polygon, que teve uma das maiores altas na semana passada, eram proporções muito maiores da carteira. Porque a gente entendia que, olha, essa é uma tese de investimentos muito mais sólidas. E a gente está lá o tempo todo montando a carteira, montando as teses de investimento de cada uma dessas criptos e fazendo uma gestão de risco. Porque é essa gestão de risco que garante que quando a gente vai ter uma alta do mercado, a gente consegue aproveitar as boas teses e num momento como esse, que várias criptos estão quebrando, a gente consegue ter uma gestão para poder perder em uma proporção pequena e mais do que isso, na nossa carteira perfeita, lá na Mercúrios Pro, a gente tem puts, que são a proteção contra o mercado, é como se fosse um seguro. Então, nesse momento que o mercado está caindo, a gente está tendo as nossas puts, que são o seguro da nossa carteira, que a gente faz uma estratégia usando opções, que é uma forma de derivativo, é uma coisa um pouco mais complexa, mas que a gente passa todos os dados especificamente, passo a passo, para os assinantes fazerem também, elas garantiram para a gente uma sobrevida, assim, nesse momento de queda, e elas garantiram para a gente também conseguir recomprar essas puts em Bitcoin para poder depois reinvestir em outras criptos da carteira, né? Então, realmente, essa questão, né, igual o Danilo estava falando, a gente vai estar deixando tanto aí na descrição quanto nos comentários o link para a Mercúrios Pro, que é onde vocês conseguem ter acesso à nossa carteira de investimentos que tem toda essa gestão de risco e toda essa análise fundamentalista em cima dessas criptos. Sim, exatamente. E assim, a gente, como eu falei, a gente pode estar errado agora também de tirar a Solana do nosso portfólio, né? Porque, por exemplo, ontem, acho que no que você quis dizer, pô, Solana quebrou, que significa que, tipo assim, ela tá sofrendo muito, né? Exato. Mas ela não quebrou de vez, né? Não foi, né, um pouco diferente do que rolou agora com a FTX, né? Só para vocês entenderem, porque daqui a pouco vai vir um chato nos comentários. Mas, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que a Solana, a gente ainda tem os pontos positivos, a gente ainda considera pontos positivos nela. E a gente ainda vai continuar estudando. Então, Claro. assim, eu tô sendo bem sincero com vocês. A gente tirou ela agora, porque a gente vai ter uma liberação, tá? A gente teve agora cedo e a gente vai ter nos próximos dias a liberação de muito staking da Solana. Então a gente pode ter muito saque e pelo alguns estudos que a gente viu, a Solana poderia sofrer muito, tá? Então é por isso que a gente tirou ela da carteira, por conta desses saques que podem inflar muito o número de Solanas no mercado. Mas a gente vai continuar estudando a Solana, tá? A gente ainda tem analistas aqui, a gente ainda acha que é uma cripto bem interessante em vários aspectos e a gente vai continuar acompanhando, tá? Só para explicar para vocês o racional dessa decisão. Exatamente. E assim, a gente até viu ontem, né, por exemplo, uma coisa que a gente já gostou da Solana. Se eu não me engano, a Nathalie falou, né, no Twitter, até aí a gente precisa verificar essa informação, mas que eles têm muito fôlego, né, porque eles têm muito caixa em dólar. Então, isso é muito importante para empresas que estão sofrendo nesse período de crise, que poxa, nesse momento a gente está tendo uma crise, beleza, mas a gente tem muito fôlego para aguentar, sei lá, 30 meses aí para frente, para tentar se remodelar e tudo mais e seguir com a nossa solução. Isso pode ser interessante e a gente vai continuar vendo. Agora, eu só queria puxar um comentário aqui do DIJ, né, falando que se der errado é sempre 1%, né, como se a gente sempre tivesse certo. Cara, fica tranquilo, quando a gente estiver errado você vai saber, porque a gente não tem nem como esconder. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, o DIJ, para você ver, só porque a gente não é bullshiteiro, não. Essa aqui é a tela que todo mundo que é Mercúrios Pro tem acesso, tá? Essa aqui é a parte da carteira perfeita, certo? Se a gente estivesse mentindo, a gente não deixaria rastros, certo? Então, o que a gente faz aqui? Vamos pegar cada uma dessas linhas aqui que você vê, carteira perfeita, carteira de 28 de outubro, uma vez por semana, há quase 2 anos, né? Mais de 2 anos até, ó, deixa eu ver aqui, 2021,
Até edições de 2020. 19 de novembro, ó, tá quase chegando, ó, aniversário de 2 anos da carteira perfeita. Se você abrir aqui, a gente tem não só as nossas posições, vou pegar uma X aqui, tá? Que é antiga, então o pessoal do Mercúrio Pro não vai ficar bravo comigo de eu estar compartilhando. Mas o que a gente faz aqui? A gente abre, carteira perfeita, certo? E tem toda a explicação de como está o mercado, o que a gente está pensando, por que a gente está tomando cada uma das decisões, porque a gente não quer que vocês fiquem reféns do que a gente está falando. Então, tudo isso que o Carlos está falando, a gente é 100% transparente, tá? Quando a gente errar, vocês vão ver aqui, não tem como a gente mentir para vocês que a gente está errando. Então, a gente vem aqui totalmente tranquilo, com a cara lavada, para falar para vocês o que está acontecendo, tá? Só para não passar essa imagem de buchiteiro, tá? Aqui, ó, análise da Ethereum, tudo que a gente estava fazendo, ó, falando quando que o Demerge ocorrerá, né? Aqui, falando da segunda versão da Kintsugi, né? Que legal. E assim, até a composição da carteira aqui do que a gente tinha no momento. Então, assim, você pode ver que as nossas apostas, o que a gente aposta mesmo, né? Ethereum, 30% na época, né? Link, 6%. Então, assim, posições relevantes em cada um dos ativos, entendeu? Só para não ficar com esse ar de buchiteiro aí que o DJ sugeriu. Exato, né? E aí a gente está mostrando uma versão antiga da carteira. Hoje essa carteira ela já mudou, tá? A gente foi modificando ela e a gente mostrou uma antiga até para os nossos assinantes não ficarem bravos, né? Igual o Danilo falou. Não vou mostrar a nova, não. Nova exato, é só para assinante. Nova é só para assinante e principalmente, tá? As informações lá sobre as proteções que a gente faz em termos de queda. Acho que são uma das informações mais valiosas lá que os assinantes têm acesso. Então a gente passa aí especificamente, olha, agora a gente está comprando uma put para proteção, que é um derivativo que você tem que pegar. É tal preço do Bitcoin e aí ele vai vencer em tal data e a gente vai fazer com base nessa explicação. E mais do que isso, como a gente explica as movimentações do mercado, aí vocês podem olhar, né, e confrontar, né, e falar, poxa, o racional está fazendo sentido por causa disso e disso, ou então não achei que faz sentido, então vou tomar a minha decisão, porque a gente explica por que a gente está tomando cada uma das decisões lá, tá? Exatamente. Cara, 40 minutos já, normalmente a gente deixa essa live pequenininha para o pessoal conseguir assistir ali enquanto almoça. Tem alguma coisa que você quer puxar ainda mais que a gente está esquecendo? Mais um único link, tá, que eu quero passar pro pessoal, que ele vai estar na descrição também, e eu tô mandando aqui nos comentários, que a gente fez gratuitamente um dossiê explicando as criptos que podem estar em risco, tá? Qual que era a estrutura... O que é um dossiê? A gente fez um material lá, gratuito, um relatório, explicando quais são as criptos que a Alameda tinha, porque qual que é a situação que a gente está vendo agora? A Alameda era um fundo de investimentos, um monte de dívida que eles têm, e boa parte do ativo que eles tinham, do dinheiro que eles tinham, estava em criptos da FTX, que saíram de $35 para $6, $3, tá? Então, eles têm outras criptos, eles podem vender elas no mercado para tentar pagar essas dívidas. A gente fez um material completo, um relatório aqui, explicando quais são as criptos que eles têm em carteira e que eles podem vender e qual a nossa postura com relação a cada uma dessas criptos, tá? Aí nesse material vocês vão ter acesso à carteira on-chain, tá? Que é basicamente a carteira na fonte primária lá na rede da Ethereum, das criptos que a Alameda tem. Então são ali no total 53 criptos listadas com base na principal fonte dessa carteira on-chain. Óbvio que grande parte disso ainda é especulação, não são fontes primárias que a Alameda falou, olha, essa aqui é a minha carteira, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar com a investigação. Então tem ali as principais da Alameda, a nossa postura com relação a cada uma delas, com relação ao ecossistema da Solana e também o Excel ali com a lista completa dessa carteira da Ethereum que a Alameda tem para vocês conseguirem acessar, tá? Então, é um link muito útil, espalhem para os seus amigos que investem em cripto esse link, para eles verem as criptos que eles têm, se a Alameda tem, qual a nossa postura, a nossa análise, o que a gente faria, se a gente venderia, se a gente compraria mais, se a gente acha que não tem problema, ou se tem algum problema que não é relacionado a isso. Então tá lá tudo preparadinho e totalmente gratuito, tá? Para vocês, tanto na descrição quanto aqui nos comentários. Perfeito. Pessoal, lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, como sempre, vamos estar aqui e vamos começar essa live sempre falando do que está acontecendo, né, nos comentários da live do dia anterior. Ou seja, amanhã a gente vai abrir a live de hoje e vai pegar todos os comentários que vocês deixarem aqui para puxar no começo, como a gente fez na live de hoje. Beleza? Então, né, a gente vai fechar aqui. Vocês vão ser redirecionados para outra live, mas vocês podem voltar e comentar aqui, botar aqui nos comentários, inclusive o pessoal que não está assistindo isso aqui ao vivo, podem comentar aqui e amanhã a gente puxa todas as dúvidas que sobraram. Beleza, pessoal? Fizemos todo o estrago que podíamos e deixem o like, beleza? E até
mais. Se inscreva no canal, porque a gente tá tendo muito conteúdo disso, tá? Então clique no sininho, porque direto a gente tá fazendo live extra aí, pra vocês serem avisados, beleza? Valeu, pessoal!